Olha só que situação complicada e ainda sem solução. Nem autoridades, nem os comerciantes e nem os moradores de um bairro na zona sul de São Paulo sabem o que fazer para evitar os ataques da chamada Gangue das Meninas. Você tem acompanhado este caso aqui no Hoje em Dia. As garotas têm menos de 12 anos e, por lei, não podem ser internadas. Aí está a polêmica. Veja a reportagem da Lara Mota. A idade impressiona. A atitude também. Meninas que têm entre 6 e 12 anos agem como criminosas. Veja este flagrante. Elas caminham em meio aos pedestres na calçada e, em seguida, invadem uma loja na Vila Mariana, em São Paulo. Uma das meninas pega uma peça na prateleira e sai correndo. A comerciante vai atrás, mas não consegue alcançar a garota. Não foi a primeira vez que ela foi assaltada. Para contar, assim, nos dedos não cabem. No fim de semana, o mesmo grupo foi detido depois de tentar assaltar outra loja na mesma rua. São ao todo 9 meninas, que agem na região há mais de um ano. Elas foram encaminhadas para a delegacia e de lá para o Conselho Tutelar. De acordo com as primeiras informações, as meninas agem aqui no entorno do Largo da Ana Rosa, na zona sul de São Paulo, assustando e roubando pedestres e também lojas da região. Mas essa é uma daquelas histórias que não tem culpados. Apesar dos lojistas se sentirem prejudicados, a polícia entende que as meninas são vítimas. O poder público falhou, a sociedade falhou e os pais falharam. Na falha de todos esses entes, a criança acabou ficando abandonada. O delegado responsável pelo caso diz que, apesar dos pequenos crimes, elas são protegidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Para o ECA, o jovem é considerado criança se tiver até 12 anos incompletos. Nesse caso, só pode receber medidas de proteção, como ser encaminhado para um abrigo ou para a casa dos pais. Se tiver entre 12 e 18 anos, o jovem é considerado pela lei como adolescente e passa a ser tratado com medidas socioeducativas, que incluem o encaminhamento para instituições como a Fundação Casa, a antiga FEBEM. Criança, em hipótese nenhuma, pode ir para lá. Um adolescente, ele tem que ser surpreendido cometendo um ato com violência ou grave ameaça. Um roubo, um homicídio, um latrocínio. Fora disso, é feita uma ocorrência melhor elaborada, um boletim de ocorrência circunstanciado, e eles são entregues ao pai e à mãe, sob termo de responsabilidade, para que os apresente ao Ministério Público no mesmo dia ou no dia posterior. Mas isso no que diz respeito ao adolescente. A criança, ela tem que ser sempre encaminhada ao Conselho Tutelar. Nessas imagens, as menores aparecem escondidas embaixo de cobertores. Elas foram levadas para o Conselho Tutelar da região. Lá, a maior dificuldade das conselheiras é identificar as meninas, que quase sempre mentem o nome, o endereço e a idade. Enquanto a gente não identificar quem elas são, quem é a família delas, aonde elas moram, o problema vai continuar. Porque elas conhecem o direito e elas vão continuar dizendo que elas têm 11 anos, porque elas sabem que o procedimento da delegacia é acionar o Conselho Tutelar, o do Conselho Tutelar é acionar o CAP, o CRAS, conseguir a vaga, colocar elas numa medida de proteção e elas vão se evadir. Em geral, são quase sempre menores de 12 anos. Nesses casos, as crianças são encaminhadas para instituições de apoio, como o CAP, Centro de Atendimento Permanente de Emergências, ou o CRAS, Centro de Referência e Assistência Social. Foi o que aconteceu com a Gangue das Meninas. Mas, de acordo com a conselheira, a maioria delas foge quando chega a esses lugares. O que leva essas meninas, crianças ainda, a cometerem crimes? Qual o perfil de um jovem que passa o dia nas ruas e que tem nos pequenos delitos uma rotina? Você percebe que são crianças mal criadas, ou seja, mal educadas. São crianças que nós sabemos que quando vão ao Conselho Tutelar fazem bagunça lá, mostram a língua para o conselheiro, para a conselheira, se puder agride o conselheiro ou a conselheira.
jogam cadeira, derrubam as coisas no chão. São crianças que são abandonadas pela família, são crianças normalmente que são vítimas de algum tipo de abuso, são crianças que viver na rua é melhor para elas do que viver no seio da família delas. E a gente não vê essas crianças praticando crime para levar nada para casa, elas praticam o crime para elas próprias. Situação que deixa os comerciantes da região em pânico. Numa situação extrema, se ele agredir uma criança, ele vai para a cadeia e a criança volta para a rua. Para o presidente do Conselho de Segurança do bairro, a solução do problema pode começar pela internação das garotas. Elas são apenas um exemplo, um retrato do abandono a que muitas crianças e adolescentes estão expostos. Em todo o Brasil, todos os dias, em várias cidades, é possível encontrar menores vivendo nas ruas, vivendo das ruas. E resolver essa questão esbarra nas brechas da lei, na educação ou na falta dela. O erro é o seguinte, é que quando foi feito o Estatuto da Criança e do Adolescente, deram uma série de garantias para a criança, sem levar em consideração que a criança poderia vir a delinquir da forma que está delinquindo. Eles simplesmente respeitam o direito dela de ir para a rua, quando deveriam pegar e interná-la numa instituição que lhe propiciasse estudo, moradia, saúde, pelo menos o básico para a reinserção na sociedade. Olha, a questão é muito simples, não há qualidade nas instituições que hoje existem para esta finalidade. A verdade é essa, internar uma criança desta forma, muitas vezes não é solução. É necessário, primeiro, garantir estrutura aos pais para que eles possam educar os seus filhos. Isso é básico, isso é o princípio básico. E a partir daí, quando isso não for suficiente e, infelizmente, a criança for parar na criminalidade, é necessário haver instituição com competência, com qualidade para reeducar essa criança e colocar ela de volta à sociedade. Isso sim é o que precisa ser feito.